Bem-vindos a mais um tutorial de ArcGIS Pro. E nesse vídeo vamos ensinar como fazer um mapa de aplicação de fósforo e de potássio. Se inscreva no canal e se gostar do vídeo deixe um like. Os nossos contatos estão abaixo na descrição do vídeo. E caso você tenha alguma dúvida, tem uma apostila lá também ensinando passo a passo com tudo que a gente fez. Nós iremos começar o tutorial primeiro tratando os dados no Excel. Nós transcrevemos uma tabela do Boletim 100 de milho do Instituto Agronômico de Campinas para a gente estar trabalhando os dados. Como vocês podem ver aqui na tela, a tabela acima ele já está preenchida com os valores e embaixo vai ser os dados que a gente vai utilizar. E aqui vocês conseguem ver que a gente está usando a tabela de fósforo, de potássio e a gente está calculando o erro. Aqui a gente vai preencher essa tabela abaixo e em cima tem como exemplo a tabela de cima. Aí a gente vai conseguir ver a fórmula da coluna de regressão, certo? Essa fórmula vai estar descrita melhor na apostila depois. Aqui a gente consegue ver os dados de onde é que está vindo, onde está calculando os erros e tudo mais. No final da coluna aqui, a gente tem a somatória dos erros calculados. E a gente vai usar essa somatória depois no cálculo de álgebra de mapa. Agora, para habilitar o Solver, a gente vai entrar em configurações e vamos lá em habilitar o Solver. Após habilitar ele vai aparecer na última coluna lá e a gente só vai clicar nele para calcular. Aí ele vai abrir a tabela e a gente vai selecionar os dados. Nosso erro a gente quer que seja próximo a zero, por isso que a gente preencheu zero. Aí agora é só confirmar. Agora ele já pegou e já corrigiu e ele diminuiu o nosso erro. Então, o A, o B e o C e o D serão as variáveis que a gente está calculando. Conforme você está vendo aqui na tabela, a coluna de fósforo e a coluna de regressão elas têm que ser os valores mais próximos possíveis. Quando a gente calcula esse erro, a gente quer que ele chegue a zero. Então, esses valores têm que ficarem próximos. A gente simulou um erro aqui na tabela, a gente colocou um valor zero. É muito importante, sempre que você terminar a sua tabela, você conferir se todos os valores estão corretos, porque isso pode aumentar o nosso erro lá no final. Então, por exemplo, esse zero a gente colocou como um erro proposital e a gente vai substituir ele por um valor de 50. E você pode ver que lá no final, depois, o erro ficou menor, certo? Então, é sempre importante a gente avaliar bem os dados e corrigir sempre no final. Aí após isso, aí a gente vai estar agora passando essa tabela para o mapa e aí a gente acabou o tratamento de dados. E aí a gente vai usar essa fórmula depois para fazer o cálculo do mapa. Agora nós vamos para a próxima parte do vídeo, a gente vai começar o mapa. Aqui a gente vai abrir primeiro a calculadora raster. Eu vou deixar a tela uma do lado da outra com a tabela do Excel para a gente ir copiando os valores. Nós vamos copiar aquela fórmula na calculadora. E agora a gente vai salvar ela. Após isso, a gente vai executar o raster. E você pode ver aqui que ele já fez a descrição dele. Agora, o que a gente vai fazer? Para calcular agora o potássio, a gente vai apenas alterar os valores do fósforo e colocar os valores de potássio que a gente usou na tabela.
Agora nós vamos substituir os valores de A, o B, o C e o D. É importante que você se lembre que nós precisamos alterar vírgula para ponto aqui nessa calculadora para ele reconhecer os valores na hora de executar. Agora eu vou salvar com outro nome. E vou executar. Aí agora aqui você consegue ver os dois raster, o com a recomendação de fósforo e com a recomendação de potássio. Após concluir o mapa de potássio e o mapa de fósforo, a gente vai de novo em ferramentas e a gente vai abrir a calculadora raster novamente. Agora a gente vai calcular a porcentagem da fórmula, porque a gente não tem uma fórmula só de potássio e uma só de fósforo, então a gente vai usar a porcentagem que tem. No caso a gente está usando o cloreto de potássio e o super simples. Aqui a gente calculou a porcentagem que tem dentro do material e a gente salvou e executou agora a ferramenta. A gente vai fazer isso tanto para o fósforo quanto para o potássio. A gente vai alterar o nome agora na nossa camada raster e vai executar novamente. Após executar, a gente pode remover os outros dois antigos. A gente já calculou a produtividade aqui, mas se vocês quiserem, depois tem um link aqui na descrição para você estar acessando. Agora a gente vai usar a ferramenta de Fishnet. Nessa ferramenta, a gente vai ter agora que usar os parâmetros do mapa. A gente vai usar aqui o contorno. Vamos usar a faixa de aplicação de 12 metros e vamos colocar a coordenada aqui e vamos executar a ferramenta. Antes de executar, a gente tem que salvar ela. E agora a gente vai executar. Após executar, vai aparecer a nossa grade. E agora a gente vai interseccionar ela, usando a ferramenta interseccionar. Nós vamos recortar com a camada de contorno e aqui a gente vai salvar ela. E executar. Após isso, vocês podem ver que a nossa grade foi recortada. Então a gente vai remover aquela grade antiga e vai deixar apenas a recortada. Após isso, a gente vai abrir aqui a tabela de atributos e a gente vai agora inserir dois campos. A gente vai usar esses campos duplos. Esses campos vão ser correspondentes ao valor de super simples e o valor de cloreto de potássio. E a gente vai salvar aqui. E aqui estão as colunas adicionadas. Após isso, a gente tem que tomar cuidado aqui quando a gente for estabelecer o valor mínimo para a aplicação. Esse valor ele tem que ser condizente com o valor que a sua máquina consegue aplicar. Então ele não pode ser muito baixo, por exemplo, se a sua máquina, o valor mínimo de aplicação seria 30 kg, esse valor aqui do nosso mapa ele não pode ser menor que isso, porque senão ele não vai aplicar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e estar observando. E se por acaso a gente
perceber que o valor está errado, a gente volta e altera no álgebra de mapas. O próximo passo será usar a estatística zonal. A gente vai adicionar a tabela como estatística zonal agora. E a gente vai usar os valores do raster. Aí a gente vai calcular uma tabela tanto para cloreto de potássio quanto para super simples. Agora o próximo passo é utilizar a ferramenta de adicionar uma ligação. O que seria essa ferramenta? Nós vamos pegar os dados da tabela e vamos jogar para a tabela de atributos e vamos copiar esses valores. Após isso, a gente vai usar esses valores para calcular a dose. Conforme vocês estão vendo aqui, esse valor ele vai se aproximar. Agora a gente executou a nossa ferramenta e agora a gente vai remover a ligação. Aí a gente vai voltar na ferramenta de ligação. Agora nós vamos adicionar as ligações novamente e repetir os passos anteriores. Agora a gente vai utilizar a ferramenta projetar e a gente vai projetar a nossa grade para a coordenada de dados de 74, que é o que a máquina vai reconhecer. A gente executa aqui a ferramenta. E a gente vai estar salvando isso fora do nosso database. A gente pode criar uma pasta na área de trabalho, conforme a gente está criando aqui. Ou se você preferir, você pode salvar também já no pendrive. A gente vai criar aqui a pasta de aplicação e vai estar salvando aqui. Se você clicar aqui, ele vai atualizar a pasta e você vai conseguir clicar nela. Agora a gente executa a ferramenta. E a gente vai agora tirar os mapas que já estavam aqui.
A gente vai puxar essa pasta e vai adicionar ela aqui. A gente vai inserir aqui o mapa na nossa área de trabalho. Aí aqui praticamente é o nosso mapa pronto, certo? Então a gente pode também remover os outros após isso. Aqui a gente vai estar classificando ele. Aí você vai fazer tanto a classificação para fósforo quanto potássio. Aí aqui a gente abriu a nossa tabela de atributos e vocês podem ver. Esses valores aqui não tem necessidade de a gente ter todos eles, então a gente pode clicar com o botão direito e excluir isso da tabela. Essas duas últimas colunas a gente não vai conseguir excluir, então elas vão ficar aqui. Basicamente, esse é o nosso mapa pronto. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vai ter nossa apostila na descrição. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. E até a próxima!